Olá, meu nome é Eliane Martiniano e nós estamos iniciando mais um programa Conspira Analisa. O nosso programa, ele é dedicado a conversar, dialogar e refletir sobre temas que afligem a classe trabalhadora. O programa de hoje, ele vai ser uma continuidade de uma conversa que nós tivemos no último programa sobre o tema sindical. Nós tivemos como convidado o professor aposentado da Rede Pública Estadual de São Paulo, professor de Geografia, o nosso camarada Edgar Fernandes. E o tema, parte 2 deste programa, nós vamos conversar um pouco mais sobre o movimento sindical após a redemocratização do nosso país, no final da década de 80, início da década de 90. Antes da gente iniciar essa conversa, eu gostaria de agradecer ao Edgar de ter aceitado esse nosso segundo convite, para a gente ter a alegria de recebê-lo aqui, para reavivar a nossa memória e a contribuição que ele também teve para a reorganização do movimento sindical. E nesse programa a gente vai se dedicar para o movimento de professores. Olá, Edgar, faça uma saudação para quem está nos assistindo. Oi, Eliane. Ah, é sempre um prazer resgatar um pouco a história, que a gente sabe que existem cada um ou cada uma, né, tem o seu papel na história e compete aos trabalhadores contar a sua história, porque as elites não contam a história do movimento operário, movimento das mulheres, etc, etc, né? Como ela se organizou, como se os trabalhadores se organizaram na base, no sindicato, como surgiu o sindicato. Então, compete a nós contarmos a história, né? E isso é uma iniciativa bastante relevante para que a gente possa é, dar continuidade com as novas gerações. Que a gente já sabe de antemão que, como a população está envelhecendo, você tem que renovar. Renovar a população, renovar a mão de obra, renovar os professores, os mais jovens, né, para poder dar continuidade à nossa luta. Porque boa parte da nossa luta no sistema capitalista, dizemos assim, é efêmera, né? Você conquista, lá na frente você perde. Você conquista, lá na frente você perde. Você conquistou melhores salários, mas a inflação come. Você conquistou uma organização sindical democrática, etc., lá para frente tem retrocesso. Você conquistou uma constituição democrática, ou, né, que garante o Estado de Direito, etc., os direitos da população, mas em termos de algum momento da história pode haver um retrocesso. Há Uhum. necessidade permanente, digamos assim. E é aí que vem as novas gerações para dar conta dessas tarefas, né? Com Então, nesse certeza, sentido, é uma satisfação. com certeza, Edgar. A gente terminou o outro programa, né, que também tinha como diálogo entre nós sobre as perseguições políticas que tiveram no movimento sindical na ditadura de 64, né? E você, no meio da nossa conversa, você também, a gente acaba falando um pouco sobre a história da organização do movimento de esquerda dentro da PUESP, né? Até porque a PUESP também estava na mão daqueles que defendiam o regime naquele período, né? E não tem como a gente falar apenas do movimento de professores, mas também como a redemocratização no país também influenciou o movimento sindical, não apenas de professores. Então, eu acho que a nossa primeira conversa, para dar esse pontapé inicial, para as próximas perguntas, como é que o período da redemocratização, Edgar, influenciou o movimento de professores, o movimento sindical e no movimento como um todo? Queria começar por aí. Olha, a gente poderia sintetizar da seguinte maneira:
as lutas para liberdade de expressão, liberdade de organização, liberdade partidária, ela esteve conectada com a luta econômica. Então, por exemplo, a primeira greve que teve pós mais de 10 anos da ditadura, que teve em Guarulhos, sindicatos metalúrgicos, em Osasco, né? A luta em 77 dos metalúrgicos, que começou na Escanavabes, essas lutas vão dar uma referência. Ó, então, nosso salário está arrochado, não tem um reajuste de salário. Então, essa luta vai levando a outras lutas, que começa, que influencia professores, influencia bancários, influencia os demais setores, das demais categorias. Com isso, eu diria, a partir daí, que essa luta econômica ela leva a uma luta política, porque era necessário conquistar a liberdade de expressão e organização, que não tínhamos. A Constituição da ditadura proibia a liberdade de expressão e de organização. À medida que a gente vai conquistando espaço, não institucional ainda, espaço para lutar, vai culminar em 88 com a Constituição. Mas quando chegou lá na Constituição em 88, os metalúrgicos, professores, bancários conquistaram a liberdade de fazer greve, a liberdade de expressão e a liberdade de organização. Porque a partir daí surgiram as comissões de fábrica, aqui no ABC, Guarulhos, Osasco, etc. Né? A luta para transformar os sindicatos eram burocráticos, tinha intervenção do Estado, então o fim da intervenção do Estado exigia a liberdade de organização, a liberdade de ter comissão de fábrica, CIPAs, etc, etc, etc. Com isso, possibilita acirrar as lutas para renovar, revolucionar a, as direções dos sindicatos, a estrutura dos sindicatos, para que passasse a ser um instrumento da classe trabalhadora de conjunto, e não de uma burocracia instalada nessas instituições sindicais, entendeu? Então, eu diria que, em certos momentos, a necessidade de ter liberdade de expressão, de organização, é que impulsionou todo o movimento de massa no país, inclusive o movimento contra a caristia, né? Os movimentos dos bairros, tudo isso vai se conectar, vai exigir que os agrupamentos políticos e os que não tinham nada com agrupamentos políticos se unam, se unifiquem para, primeiro, conquistar a democracia, a liberdade democrática. Segundo, a anistia, como comentei. E terceiro, a democracia nos sindicatos. Então, era imperioso isso para a gente conquistar o direito de ter uma instituição como sua, o sindicato como o seu, ter um partido político. E é o que vai, devemos dizer assim, explodir com os movimentos quando se coloca na ordem do dia a construção de uma central única, democrática, independente, dos patrões de governo e, por extensão, os sindicatos autônomos, independentes, de partidos e de governo. Isso unificava a vanguarda e unificava também os agrupamentos políticos, até mesmo aqueles que saíram para uma ruptura mais radical, que foi a guerrilha. A partir daí, isso divide o movimento. Né? Aqueles que queriam organizações de massa e aqueles que queriam derrubar a ditadura através da guerrilha. O grande pecado, dizemos assim, entre aspas, da guerrilha, que ela queria substituir as massas para derrubar a ditadura. Sem as massas, não derrubaria a ditadura. O fenômeno que aconteceu em Cuba não se generalizou nos demais países, mas ela influenciou uma vanguarda numérica estrondosa, final da década de 60 e década de 70. E muitos morreram por causa disso, infelizmente. Certo. Mas, enfim. Pode, continue, continue.
Não, e aí vem a conquista da anistia, aquilo que eu comentei, né? A anistia não foi aprovada em lei, não foi aquilo que a gente queria, mas isso possibilitou que os exilados, que os mortos, fossem é, anistiados. Né? E a liberdade democrática vai se concretizar de fato com a Constituição de 88. Já produz um movimento de massa que foi como uma avalanche, final da década de 70 e Uhum. década de 80. Muitas Certo. greves, por exemplo, em 79, 78, 79, quando nós fizemos greve aqui no estado de São Paulo, em todos os estados da federação teve greve de professores. Bancários, idem. Metalúrgicos, idem. Então, isso, na verdade, vai ser a base para efetivar a democracia no Brasil, ou o processo de democratização. É isso. Você usou um termo bastante, acho que, pertinente, né? Da influência, da redemocratização como uma influência dessa efervescência, social e política e que influencia o movimento sindical. E Mas acho que eu queria entrar numa segunda pergunta, que mesmo todos nós, parte da vanguarda, né, tendo saído de um período de enfrentamento com o regime, um período de abertura democrática, nós caminhando do ponto de vista com algumas bandeiras bastante unificados, como esse boom de movimentos, de atuação de movimentos, não só de professores, mas em vários setores, bancários, metalúrgicos e por aí vai. É uma onda, né, boa, positiva, de efervescência e tal. Mas acho que nem tudo isso foi de forma tranquila dentro da vanguarda, né? Porque haviam divergências, né? Divergências políticas, divergências de como encaminhar o movimento sindical. E eu queria que você falasse um pouco como é que essa efervescência ocorre dentro do Sindicato dos Professores, e a gente vai falar da PUESP, né? E até essas divergências que eu vou falar que elas são necessárias para que a gente estava no momento de reconstrução também, ao mesmo tempo de efervescência política, mas também de reconstrução, né? Então, e da própria esquerda também. Então, como é que essas divergências ocorriam? A gente caminha juntos, né? Por vários avanços políticos que a gente estava tentando buscar na luta por direitos, mas também haviam divergências de como encaminhar a luta, de como instalar a democracia dentro do sindicato, né? E quais bandeiras e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Nem tudo foi tão, eu não quero usar esse termo, que nem tudo foi tão maravilhoso, mas as divergências que eram necessárias para avançar até, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso dentro do movimento. Olha, o que na verdade unificou os vários setores foi o programa. Então, nos anos 70, isso era imperativo, mas havia uma flexibilidade, porque havia uma unidade de ação contra a ditadura. Havia uma consciência que era necessário unificar o conjunto dos trabalhadores e da sua vanguarda para conquistar a democracia e derrubar a ditadura. Então, isso primou até 88. Tinha contradições, é claro que tinha. Então, por exemplo, em 79, a Comissão Aberta de Professores e depois a Comissão Pró-Entidade Única, ela tinha diferença nos vários grupos. No MEP, né? Na Convergência Socialista, qual fiz parte, o PC, a contradição de ter professores da rede privada ou a rede pública. Por incrível que pareça, eu comentei já isso, que na PUESP o Estatuto permitia que os professores da rede privada participassem, se afiliassem à PUESP. Isso deu um gás, digamos assim, também para o movimento, para a gente conquistar um sindicato, uma entidade que, de fato, é, representasse os trabalhadores em educação. Né? Então, esse fator
exigia democracia, porque tinha que discutir o que unificava em termos de programa e o que unificava em termos de ação, de método. Então, essa lição nós vamos aprender na década de 90 com o nascimento da oposição alternativa. Por quê? Primeiro tinha que ter democracia. Então, plenárias. A comissão aberta, a comissão pró-entidade única, tinha plenárias. Nessas plenárias se discutia o quê? Se discutia as indicações educacionais, as indicações políticas, as indicações sindicais, como estruturar o setor de professores e os demais setores da educação juntos, porque as indicações eram a mesma, né? Em relação a reajuste de salário, plano de carreira, democracia na escola, etc, etc. Então, isso levava alguns com proposta mais avançada e outros com proposta mais atrasada, mas se afunilava nas plenárias. Essas plenárias que a gente fazia no final da década de 70 e nas plenárias que vamos fazer durante a década de 80. Com uma vantagem: 79 a gente ganha a eleição. Então a entidade já está na nossa mão. Né? A exceção do departamento jurídico, que foi embora, porque o Raul Schwinder levou o departamento jurídico, que era dele, não era dos professores, não era da entidade. Mas, tirando isso, a gente tentava afunilar os debates em torno disso, que levou a uma divisão. Formação da articulação sindical, né? Com a eleição, depois de 80, do Gumercino como presidente da PPUESP, né? E a oposição, do qual fiz parte, eu, Renato Pavan, Wagner, Mário Puerro, Ana Raquel, Erson, né? E muitos companheiros que não me faz a memória, a Mazé, Maria José, que virou professora da USP, a Ângela, professora de matemática, o Luiz, né, que era do MEP, era um brilhante orador, também estava na atuação, que aí se dividiu. A partir daí começa a divisão dentro da POS. E como também isso ocorreu em vários tipos, vários sindicatos, de bancários, de metalúrgicos, etc, etc. Então, esse debate, para nós, na época, ela ia de encontro à necessidade de ter democracia nos sindicatos. Ia de encontro de ter autonomia dos sindicatos, independência de partidos e de governo. A partir desse movimento é que os debates se aprofundam e que vai culminar na questão da fundação do PT e na questão da fundação da CUT. No início da fundação do PT, a maioria da vanguarda organizada defendia a construção de um partido dos trabalhadores, independente dos patrões, etc. E havia setores que defendiam o Partido Socialista, etc. Havia setores que defendiam, não entravam nessa polêmica, era contra. Né? Por exemplo, a Liberdade de Luta defendia, achava que o PT era um projeto da ditadura. Né? E depois mudou de posição, mas no início foi assim. Mas esse é um debate que permeou. O debate da construção da CUT, a mesma coisa. Né? E esses temas é que atravessaram todos os debates. Setor de professores, bancários, metalúrgicos, etc. E, ao mesmo tempo, fez com que a gente, enquanto militante, fizesse intervenções na POS, mas fazia intervenção também em metalúrgicos, em bancários, dava todo apoio, apoio efetivo, de campanhas, de financeiras para ajudar a greve. Eu cansei de fazer isso. Né? E a partir daí, as discussões vão se aprofundando. Vai gerar até que constituinte a gente queria em 88. Foi aquela? Não era aquilo que a gente militava. A gente militava uma constituinte com plebiscito, etc., né? Com a participação da população e do povo.
Não foi assim, infelizmente, assim como não foi a anistia. Houve anistia? Houve. Mas não era aquela que a gente queria. A gente queria anistia para os, os que sofreram com a perseguição da ditadura e a prisão daqueles que foram os torturadores. Infelizmente, a anistiou todo mundo. Você, no meio da sua fala, fez uma observação sobre a organização que culmina, né? Acho que essa conjuntura aí que você colocou, acho não, né? Essa conjuntura que você colocou um pouco, você citou a organização, né, que culmina com a organização da oposição alternativa, que foi uma experiência sindical dentro da PUESP. Aí eu queria que você falasse um pouco mais, né? Eu estava até com a revista aqui da oposição alternativa, que foi um dos saldos dessa organização dentro da PUESP. Eu queria que você falasse um pouco sobre a conjuntura. Você já colocou um pouco sobre esse quadro que existia no entorno da organização do movimento sindical, a influência da construção do partido, do PT e de outros, a luta por democracia dentro do sindicato, o próprio papel da CUT, né? E como é que a oposição alternativa, né? Oposição era um setor que se enfrentava com quem estava na direção da PUESP e como uma alternativa. Acho que a palavra é essas duas combinações que eu fiz parte dessa história também, né? Muito jovem ainda. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a conjuntura que dá esse salto da construção da oposição alternativa. Década de 80 e a década de 1970, final dela, ela é coroada por vários aspectos. A explosão das mobilizações em várias categorias de toda a sociedade brasileira, assim como também no mundo. Então, o movimento de massa mundial, a correlação de forças foi favorável. Da mesma forma que se derrubamos a ditadura aqui, isso ocorreu em toda a América Latina, na Europa, Portugal, Espanha, né, etc. Embora mais demorada, mas na década de 80 encerrou, por exemplo, a ditadura na Espanha. Né? Então, é coroado de vitórias. Então, no nosso caso, 1985 é um exemplo disso. Nós conquistamos o Estatuto do Magistério. Uma baita vitória. Baita vitória. A greve de 85. Né? E que também é unânime. Qualquer gente, qualquer militante que, na época, concorda com isso. Apesar do Estatuto do Magistério não ser o plano de carreira que a gente idealizava. Aí foi uma vitória. Um avanço, entendeu? Então, é, a áurea, diríamos assim, da década de 80, movimento de massa, foi vitoriosa. E nós entramos na década de 90, 1990, e que vai culminar com uma mobilização impressionante. Primeiro porque 1993 é a marca da greve que nós realizamos, que durou mais de 80 dias. E que realizou uma ação radical que foi a tomada da Assembleia Legislativa, que na época não tinha cerca, como tem hoje. Hoje você não chega na porta lá, você tem cerca quanto é lado. Isso aí é resultado da greve de 93. E quem? E boa parte das pessoas que estavam lá dentro, os professores, etc., era da oposição alternativa. Tinha gente da articulação sindical? Claro que tinha. Né? Roberto Felício ficou lá, a gente polemizou muito dentro dela. Quais os caminhos, o método a adotar, quais são as táticas a adotar. Né? Mas em 93, além dessa greve, nesse mesmo ano, nós fizemos as eleições da PESP. Foi a última eleição que teve dispensa de ponto. Então, a eleição foi realizada na subsede, os professores foram em massa na subsede, porque tinha dispensa de ponto. Isso auxiliou. E a diferença entre
o total de votação entre a chapa da articulação, o chapão, e a chapa da oposição alternativa foi de 5%. Nós perdemos com uma diferença de 5%. Eu me lembro até hoje, no final da apuração, a gente saindo, eu, Gumercindo, Carlão e João Felício. João Felício era irônico, né? Falou: vocês não vão ganhar mais eleição na POSP. Se não ganharam essa, não vão ganhar mais. E foi fato, porque nós unificamos a maior parte da vanguarda dos setores independentes, organizados, nessa chapa. Desde Tonhão até Convenção Socialista. Né? Além da convergência, né? Tinha MEP, etc, etc, etc. Então, isso nos deu uma, como é que diz assim, uma experiência. A greve longa, que unificou todos os setores, né? A eleição nos dá um norte, né, de unificar a oposição alternativa. A partir daí, eu e o Tonhão fizemos um programa mínimo, redigimos, fizemos várias reuniões na PUESP, Diadema, fim de Diadema, para sentar com ele, que ele era o principal leitor, queria todos os princípios estar no programa e tal. E o programa do sindicato não é igual ao programa de partido. Né? Às vezes você coloca, porque se você fizer isso, você fecha, porque a categoria, seja metalúrgica, professor ou bancários, você não tem todo mundo que é de esquerda, você não tem todo mundo que é socialista, ou você tem gente de direita, gente que tem. Mas se não, você rompe o papel do sindicato, que é representar toda a categoria. Né? E através da democracia, que é assembleias, em uma estrutura democrática, você vai ganhando hegemonia pelas suas propostas de reivindicações e programáticas, políticas, etc. Né? Então, a partir daí, essa necessidade vai ser colocada porque nós enfrentamos a chamada globalização nesse período. A globalização veio a cavalo para escamotear o neoliberalismo. E o neoliberalismo, que hoje é implementado sem grandes alardes, a primeira coisa que eles têm é aniquilar com os sindicatos, acabar com os sindicatos. Isso é uma experiência que se deu não só no Brasil, mas se deu também em outros países, nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. E isso tem uma consequência drástica, porque significa atacar todos os direitos dos trabalhadores da educação, dos metalúrgicos, dos bancários, dos comerciários, etc, etc. Essa ofensiva ela vai se materializar com a municipalização da educação, começa a aparecer na década de 90, o ataque ao plano de carreira, o ataque aos demais direitos dos professores e dos demais setores da educação, bancários, etc., adicionada com a reestruturação produtiva. A reestruturação produtiva vai atacar enormemente a economia, né? Com as novas tecnologias, a informatização, etc. Com isso, faz com que nós, trabalhadores, apresente propostas de frente única, de unificação. E é isso que vai, esses são os fatores da vanguarda e da conjuntura que empurra para que a gente tenha a oposição alternativa. E, na época, havia até uma ironia, né? Porque tinha o Roberto Felício, né? Depois o João Felício, e o pessoal, bom, aí tem a dinastia Felício, até ironizavam essa questão, né? Mas o fato é que, na verdade, a articulação se tornou hegemônica no setor da educação. E, com isso, digamos assim, alimentou as bases deles conseguirem se manter no poder até hoje e dirigirem a entidade. Né?
Mas o mais importante é que essa experiência opositiva surge primeiro dessa necessidade da unificação da oposição e da categoria. Segundo, do debate do que é um sindicato democrático com articulação, que é a corrente hegemônica. Nós dizemos, é preciso ter assembleias massivas, democráticas, para deliberar os destinos da categoria. É preciso ter uma estrutura democrática que nós conquistamos na década de 80. Então, por exemplo, REs, Conselho de Representantes, o papel de cada conselheiro, de cada RE, isso é a experiência que veio de todas as greves que nós iniciamos em 78, exatamente em agosto de 1978. Não foi uma coisa que veio da cartola de uma corrente ou de um militante. Isso é produto dos debates democráticos que nós fizemos no interior da entidade, né? E dos congressos. Parece que vai ter um congresso agora, e dos congressos. Então você tem um sindicato que funciona democraticamente, tem um RE, tem um conselho de representantes, uma categoria espalhada por todo o Estado. Não tem outra maneira de você encaminhar fora do autoritarismo se não for a democracia no sindicato. Eleições realizadas regularmente, congressos periodicamente, de no máximo 2 anos, 1 ano, 2 anos, para que a categoria decida os seus destinos. É isso que vai alimentar a oposição alternativa, que vai ter diferenças políticas com a articulação sindical, que passa a ter um compromisso com o PT, porque ela passa a ser uma corrente sindical do Partido dos Trabalhadores, né? Isso vai dar maior força para eles, evidentemente, e para a oposição alternativa não tinha outra saída, tinha que se unificar, né? E a experiência que nós tivemos, que durou 2 décadas, né, foi exatamente o método da democracia. Realizávamos plenárias, tiramos uma coordenação, essa coordenação em qualquer momento, né, e se discutia programa e propostas para encaminhar para a Assembleia, para os congressos, para os sindicatos, etc. É dessa forma que funcionou, entendeu? Essa experiência é rica e deve ser transmitida para todo mundo. O problema é que aí o fato da categoria da população estar envelhecendo reflete nos sindicatos, porque não renova a militância, não renova a vanguarda que atua nos sindicatos. Ao não renovar, você pode ter essa experiência, vai para o Congresso. Se você vai olhar lá de cima, as cabeças, a maioria é cabeça branca. A maioria de gente que está aposentada, ou que está indo na categoria, etc. Mas que, né? Esse é um fenômeno que não está ocorrendo só na PUESC. Está ocorrendo em todas as entidades dos trabalhadores da educação, dos professores, em todas as entidades, metalúrgicos, bancários, etc. Né? E, com isso, gerou uma crise na estrutura sindical, no âmbito sindical. E essa crise ainda existe para ser superada. Esse é um fator. O outro fator, a democracia no sindicato. Muitos sindicatos restringiram a democracia. E isso é fundamental para nós. Resgatar a democracia para que a categoria possa decidir os seus destinos. E terceiro, numa situação em que houve um retrocesso ideológico e político no mundo a partir do fim da União Soviética, do leste europeu, e a questão da bandeira do socialismo ficou desmoralizada. E essa desmoralização ficou com o avanço do PT, a chegada do PT ao poder, porque o PT ele tem alguns elementos socialistas que ele assumiu como bandeira, mas ele assumiu a postura de administrar o Estado burguês. E à medida que assumiu a postura, a política de gerenciar o Estado burguês, a consequência é que você tem que negociar para
você tem que gerenciar e governar para toda a sociedade. É o discurso que o Lula sempre fez. A Erundina, me lembro da Erundina quando foi eleita prefeita, agora sou prefeita de todos, etc, etc. Né? Com isso, gerou uma desmoralização de uma parte da vanguarda. Falou, não, para mim não dá mais. Que acreditava no socialismo, etc, etc. E gerou também uma crise política ideológica dentro de certas correntes que capitularam, abandonaram a luta pelo socialismo e capitularam para ter cargos na estrutura do poder das prefeituras, do Estado e da União, à medida que o PT tenha ganho as eleições, ou PSOL, ou PCdoB. Né? Essa é uma demanda, um debate que ainda permeia entre nós. Né? O fato é que os velhos combatentes estão cansados. Essa é a realidade. Né? Na própria nossa própria categoria, na nossa própria oposição alternativa, já há cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, a gente já percebia isso. Só está cansado, com o saco cheio, desculpa usar essa expressão, né? É, a gente vai ficando mais velho, assume compromisso, você se casa, você tem filhos, aí muda a realidade. Você não dá para você militar desenfreadamente, feito um. Como é que a gente pode comparar? Sem mínima reflexão, sem ver, olha, o que dá, o que não dá. E à medida que a saúde vai atingindo, porque você vai ficando mais velho, atinge outras coisas, né? A saúde, o estímulo, você se torna uma parte da vanguarda cansada. Essa é a realidade. Acha que não vale a pena mais lutar, etc. Mas, em síntese, é o que ocorreu na nossa oposição alternativa, na vanguarda, e é o que ocorreu também em metalúrgicos, bancários, etc, etc. Né? Sim. Ô, Edgar, você já respondeu aqui várias perguntas que eu ia fazer para ti, mas eu só quero lembrar que você fez um comentário, né? Quando teve, eu ainda era estudante, quando teve a ocupação da Assembleia Legislativa, né? Quem despontou lá era o que foi chamado de oposição alternativa, a linha de frente, né? E a partir dali colocou aquelas grades verdes em todos os espaços aí do legislativo. E não só, isso foi para tudo que é município. Hoje você anda por aí pelas cidades, vou falar que é na cidade onde eu moro, Guardo, tudo, agora tem as grades, e ali, sem dúvida, foi um marco da ousadia, da ousadia dos professores ali no enfrentamento com o legislativo, né? Muito, muito, muito interessante isso. E outra coisa que você também lembrou era a forma de organização da oposição alternativa. Eu só vou fazer esse comentário porque a gente também viveu, e é muito bonito a gente relembrar isso, né? E talvez não com dor de que isso não, já ficou lá atrás, não, é para que a gente possa fazer uma releitura daquele período, mas para as respostas de hoje. O que está colocado para nós? Que respostas, que perguntas que nós temos que fazer para nós e que respostas que nós temos que dar? Que ali é um exemplo. Porque teve uma coisa muito importante que se disse, que, é lógico, a conjuntura mudou, a reestruturação produtiva, a retirada de direitos, a reforma trabalhista, a desregulamentação generalizada, nossa, e dos professores, hoje a gente não vai conseguir falar, mas a gente pode até marcar uma próxima entrevista sobre isso, mas o retrocesso político também que a gente está vivendo. Então, nós estamos vivendo também uma onda assim de muitas. Eu vou usar um termo aqui, você me corrige se eu estiver enganada, Edgar, se eu estou sendo muito pessimista, mas de derrotas. Então, para você se levantar, você também tem que fazer com paciência, a paciência militante de olhar para essa realidade, né? E que nem sempre essa realidade a gente consegue responder imediatamente, né? Então, eu acho que é uma coisa interessante para contribuir também. Eu me senti provocada de fazer essa observação. E só voltando um pouquinho da alternativa também, aí se você puder falar,
Porque eu lembro muito bem que, além dessa irreverência, assim, não era uma disputa de projeto, não era uma disputa pelo aparato, era uma disputa de projeto com quem dirigia a APUESP, né? E você coloca aí a democracia dentro do sindicato, era, era uma das nossas principais bandeiras, a defesa do socialismo e, lógico, a nossa pauta educacional, né? Mas eu lembro ações que a alternativa teve, ela tinha periódicos, né? Ela tinha as plenárias, então eu queria que você falasse um pouco a revista e tal, e a forma de funcionamento mesmo da oposição alternativa, como uma frente que você tinha setores de esquerda, de ultra-esquerda, setores mais ligados ao PT, mas que a gente conseguia, nos debates acalorados, mas a gente buscar saída. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa organicidade aí do funcionamento da oposição alternativa. Falei da, só para reforçar, eu falei da greve de 93 e falei da ocupação da Assembleia Legislativa, porque nós tivemos centenas de colegas que fizeram tese de mestrado, doutorado, em cima da greve de 93 e da ocupação da Assembleia Legislativa, só para você ter uma ideia. Se eu for citar aqui nomes aqui, não vou citar por, né? Mas muita gente, né? A segunda coisa, você tem razão, a oposição alternativa era viva. Por que eu falo que era viva? Porque ela funcionava em torno de um projeto, ela funcionava em torno de um método de debate, nós fazíamos sempre em plenária, a coordenação encaminhava, às vezes saneava as propostas para preparar as plenárias, e nem sempre as propostas da coordenação eram aprovadas, e, junto com isso, não podia ser diferente, essa é a interpretação que eu tenho, é que as realidades de cada subsede não tem como geri-las de forma burocrática. Porque se você gerir de forma burocrática, você passa por cima dos anseios da base. Essa é a realidade. Então, a partir do momento que você faz plenárias, que era o dia inteiro, às vezes 2 dias, para fazer debate de política salarial, de propostas educacionais, ou um tema, educação em si, você tinha que fazer isso. Reunir uma plenária estadual, onde que todos participassem, e isso vai se materializar exatamente nos nossos boletins que a gente fazia, né? Porque nem sempre a gente conseguia passar no Congresso, ou no Congresso, ou na própria reunião de Conselho de Representantes, propostas, porque a gente era minoria em relação à discussão sindical. Então, a forma da gente expressar na Assembleia e mesmo no Conselho de Representantes era através dos boletins ou através de uma revista educacional onde se propunha fazer o debate educacional. Então, com isso, dizemos assim, essa é a experiência que a gente tem que passar para os demais, entendeu? Porque, na verdade, não é impossível você dirigir uma entidade estadual que tem cerca de 150 mil sócios, pelo menos tinha, ou tão, até mais, ou uma, um número enorme de professores, de diretores, supervisores, para fazer um debate da educação, você tem que ter um, um expediente que faça esse debate, que é a gestão escolar, que é a democracia na escola, elege diretor, não elege diretor, né? A, a, a atual gestão do Tarcísio e desse secretário sorridente aí, né, meninão, eu duvido que é um empresário. Todas as propostas vão no sentido de beneficiar as empresas educacionais, né? Tanto assim, pensaram só em privatização, né? E, e que vai no sentido de secundarizar o papel do professor, que o neoliberalismo faz, né? Me mandaram aí do grupo de aposentados da Subsede Santo André uma fala do Bolsonaro, onde ele fala aqui, não, para mim tem que acabar com os professores, tirar os professores da escola, etc. Se eu for presidente, não sei o que lá, ou seja,
Ele odeia professor. Ele acha, a família Bolsonaro, acha que os professores são todos comunistas. E é um lendo engano. Isso é uma maior besteira do mundo. Mas o que eles puderem fazer para prejudicar o professor, prejudicar a entidade, eles fazem. Eles fazem. Essa é a realidade. E o Tarcísio é continuidade disso. Se ele for candidato a presidente, ele vai aplicar isso. Ele vai querer privatizar a educação, como ele está fazendo com a educação no Estado de São Paulo. Então, essa experiência da oposição alternativa é maravilhosa. Eu me sinto feliz. Eu acho que todos que participaram, como Silvio, você, Ézio, Mauro, né, é, Nelson, o Nelson Rodrigues, é, Ana Raquel, que chegou, toma, né, Tonhão, apesar de todas as divergências, você tem uma ideia, eu briguei com ele na, na ocupação da Assembleia Legislativa, ele queria botar fogo na Assembleia. Eu briguei com ele, né, porque a greve chegou a um ponto que não tinha negociação, não tinha nada. A vanguarda e aquela mais radicalizada queria explodir. Né? Mas, felizmente, eu tinha certa racionalidade na época. Né? Vamos lá, vamos segurar, não é nada disso. Reunimos todo mundo, votamos na plenária e acabamos com a política que ele tinha, entendeu? Mas o Tonhão ele tinha aquela característica de fervilhar os debates. Né? Era um bom companheiro, as diferenças políticas que tinha com ele, etc. Mas, em síntese, é isso. Sim. É, eu vou falar aqui, vamos para os finalmente, mas aqui vem muita coisa na memória. E nós vamos ter que fazer a parte 3, Edgar. Ó, então vamos lá, eu vou para essa pergunta, né? Mas você vai ficar livre para se lembrar de mais coisas que você acha importante de deixar aqui no nosso programa. Eu vou fazer essa pergunta agora, porque eu acho que nós estamos vivendo um período muito difícil no movimento sindical. Eu tive minha experiência toda, eu vi outros movimentos, porque minha irmã, meu companheiro já foram metalúrgicos e tal, né? Mas eu sempre fiquei no movimento de professores e eu sinto que a gente está com muita dificuldade de trazer o professorado, porque a última coisa que a gente está tão pauperizado que a última coisa que o trabalhador pensa é ir no sindicato. Ele está tentando sobreviver tanto com as saídas individuais, que a gente está falando aí desse retrocesso político que nós estamos vivendo, e eu acho que isso faz parte, o crescimento do individualismo, das saídas individuais, né, essa fase bolsonarista que nós estamos vivendo e tudo, e por aí vai. E nós também tivemos nesse último período a reforma trabalhista, a desregulamentação dos direitos, a reforma da Previdência, a gente tem tido poucas vitórias, né? E a gente tem sentido muitas dificuldades. Eu vou falar que a nossa última greve foi em 2015, Edgar, que a gente fez uma greve de dias, muitos dias parados, foi em 2015. A gente até brincou entre nós, né, do síndico da PUESP, 10 anos que a gente está sem fazer uma greve prolongada por tempo indeterminado. E estamos dando as nossas cotoveladas para se enfrentar com esse governo. Então, eu queria colocar um pouco, que você fizesse contribuísse conosco para compreender essa realidade, que avaliação que você tem, né, sobre que perspectivas aí está colocado para o movimento sindical, e pela sua experiência, não só para o movimento de professores, porque não somos nós só professores que estamos vivendo essas dificuldades. Você colocou, desde o nosso outro conversa, você colocou, nós estamos envelhecendo, né? E olha que maluquice, e com tanta desregulamentação de direito, né? Como é que tem tanta desregulamentação, mas por outro lado houve uma reestrutura no modo do trabalho. Se hoje a gente entra na escola, Edgar, aquela escola que a gente conheceu hoje, o ambiente escolar, ele é outro, cara.
É meta, 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 troféu de ouro, a meta prata é ouro, receber medalha, o diretor recebe medalha quando vai nos encontros de diretores, trocou o discurso gerencial. A gente já previa lá atrás, já estava nos nossos discursos, nos nossos debates, mas agora ele está completamente inserido no cotidiano da escola, né? Então eu queria que você falasse aí, tentasse responder, fazer essas perguntas do hoje, esses questionamentos, e o que que você vê aí de perspectiva para um próximo período, para o movimento sindical. Nós vivemos uma etapa histórica que ainda existe uma crise econômica estrutural no mundo, né, da economia. Segundo, a gente fala tanto de liberdade e democracia, mas os regimes democráticos estão em crise, não só no Brasil, está nos Estados Unidos. Você viu aquilo que a gente viu nos Estados Unidos? Né? Quer dizer, elegeu o Trump, que fala qualquer besteira. Ele fala qualquer besteira e as pessoas acreditam. Né? Embora o Partido Republicano nunca foi flor que se cheire. Né? Nunca foi. Ele sempre levou pé da letra tudo isso que o Trump fala descaradamente. Né? Então, o imperialismo norte-americano está percebendo que está perdendo terreno. A exploração está perdendo mais-valia, lucro. Então, ele precisa ampliar isso. E é uma realidade também do imperialismo europeu. Não é diferente. Né? Com o crescimento da China, China é um país imperialista. Não nos iludamos. Né? Fala em socialismo, é a mesma coisa. Né? Então, esse é um aspecto importante. Quer dizer, a crise estrutural da economia, o imperialismo aumenta a exploração, seja norte-americano como seja europeu. Né? O melhor escandaloso é ver o que o governo Netanyahu está fazendo na Palestina. Está matando gente, está uma carnificina. E ninguém se rebela. Ninguém se rebela. No máximo é um protesto, sai panfleto, etc. Mas essa é a realidade. O que manda lá são as novas tecnologias da guerra. São os drones. Depois que os drones e os bombardeios realizam toda a destruição, aí entra os tanques. Aquela velha guerra clássica, tradicional, corpo a corpo, não existe mais. O último ataque da Rússia na Ucrânia, ele soltou quase 1.000 drones. Só para você ter uma ideia, a destruição foi imensa. Já se fala em mais de 150 mil pessoas que morreram na Ucrânia. Mulheres, idosos, crianças. Não vão pensar que é a totalidade de soldados. É a mesma coisa em relação a Gaza. Então, esse é um quadro um pouco internacional que a gente vive. Nos países, aprofunda a exploração sobre o povo e a população, que teve um auxílio impressionante, que foi a pandemia. A pandemia matou o sonho de boa parte da população. A pandemia gerou doenças como desdobramento do vírus, do Covid. Existem doenças aí que as pessoas ah, ah, contraíram por causa do vírus. Mas ele tinha que tomar vacina para se proteger desse vírus que matou muita gente. Né? Então, esse quadro, vamos dizer assim, facilitou o aprofundamento do neoliberalismo. O primeiro governo, esperando que seja o único do Bolsonaro, ele simplesmente desidratou o Estado. Ao desidratar o Estado, ele boicotou verbas das universidades, da educação, passou para qualquer outra coisa. Né? Mais da metade do orçamento realizado
o Bolsonaro e o Paulo Guedes, o Tribunal de Contas da União disse que estão sob suspeitas. Aí, ninguém quer mexer na Caixa Marimbondo, porque ele se levantou como o grande bastião da moralidade, da honestidade, só para boi dormir. Na verdade, roubaram muito, muito. E não houve reação, nem da esquerda, porque ele foi incapaz de fazer isso, e nem da população, porque ela está dividida. Uma parte apoiou, outra parte apoiou o Lula. Né? Tanto é que a vitória do Lula foi de coisa de 2%, não chegou a 3%. Né? E é isso que deu margem para ele questionar o processo eleitoral, o voto eletrônico, etc, etc. Bom, à luz disso, o envelhecimento da população também influencia muito na crise da sociedade, na economia, impacta fortemente a economia, impacta fortemente as indústrias, o trabalho e a educação, porque não renova. Né? E o que vem na renovação, ele vem com uma formação muito deficiente. Muito deficiente. Então, que acaba caindo nas graças do discurso neoliberal do governo e da Secretaria de Educação. Que o importante é lutar por meta e, através das metas, do mérito, da meritocracia, você melhora o salário, desde que você tenha qualidade e melhorou o desempenho do seu trabalho na escola. E o trabalho da escola também, porque o diretor, né, o supervisor também é avaliado com esse princípio. É a cópia literal da reforma educacional que foi realizada em Nova York, que foi realizado no período da Margaret Thatcher, na Inglaterra, no Reino Unido. Isso era igualzinho. Até o leite das crianças a Margaret Thatcher tirou, só para ter noção. Por isso que ela caiu. Né? Queria criar até um imposto por cabeça, o poll tax. Por isso que ela caiu, foi embora e ninguém quis saber se ela existia, como diz o outro. Mas ela aplicou para o plano neoliberal no pé da letra, assim como o Reagan, quando foi presidente. Ele aplicou o plano neoliberal no pé da letra, na década de 80. Então, é um quadro que leva a uma crise do movimento sindical e também das derrotas, porque a reforma trabalhista que você citou, a reforma previdenciária, a reforma na saúde, na educação, a contra-reforma, digamos assim, que retira direitos, arrocha salário, introduz uma estrutura meritocrática. Tudo isso fez essa questão que você colocou aí do desânimo. Vem tudo isso, não há mobilização para resistir, o que tem é pequena, não consegue reverter e que leva ao desânimo, né? Que as pessoas não veem perspectiva. Estava assistindo televisão, o esporte, o cara falando lá, Sport TV, falando de uma pesquisa que foi feita aí, que publicaram hoje. Todo mundo desconfia de todo mundo. Entre as pessoas, só 6% acredita no outro que está ao lado. 6%. O resto não acredita. Para mim tem a ver com tudo isso que eu estou colocando aí. Das igrejas, a que mais tem confiança da população é a católica, 75%. As evangélicas, 63%. Partido político, quase a metade, não, passa da metade, 53% não acredita em partido político. Não acredita. Então, a população também está bastante desanimada, porque não acredita em político, não acredita em partido, acredita no presidente 52%, 53%, o resto não acredita, 47%. Então, a sociedade está dividida
e desconfiada, porque não vê melhoria na sua vida, no salário, nas condições de trabalho, etc. Essa é a realidade. Então, isso incide no sindicato de uma forma bastante grande. Ele não acredita no sindicato. É uma instituição que ele desconfia. Estão lá estão só para se beneficiar, benefício próprio. Não é para ajudar a categoria, melhorar de vida, melhorar as condições de trabalho, etc. Se a gente não entender isso, a gente vai aloprado para a entidade, para a escola, vai aloprado para o local de trabalho, achando que todo mundo não é assim. E tem outro elemento, o crescimento das igrejas evangélicas. Olha para o teu lado na escola, você vê. Muitos professores são evangélicos, entendeu? Isso também é outra variável que interfere. Ele não acredita no sindicato, há uma descrença grande, ele fica na dele. Então, é um período de crise que vai levar algum tempo. Eu não sei se eu vou ver, testemunhar uma melhora disso em curto prazo ou médio prazo, 5 a 10 anos. Não sei se eu vou ver. Né? Mas, mesmo assim, quem tem alguma confiança no que acredita, em outro momento histórico, como eu acreditei lá na época, muitos de nós, milhares, que lutaram contra a ditadura, ele também pode mudar, porque nada é imóvel, né, na vida. Tudo se transforma. E ao se transformar, ele pode ir para melhor, pode ir para pior. É aquilo que eu falei. Quando eu ouço, eu leio alguma coisa de professores, de assembleia, de proposta de campanha salarial, do que fizeram com o plano de carreira, eu me sinto como se eu estivesse em 78, 79. Entendeu? Que não temos nem o Estatuto Magistério, que dava todos os direitos para aquele professor que não era efetivo. Ele tinha praticamente todos os direitos, menos a estabilidade. E já está rolando uma polêmica no Congresso de fazer uma reforma administrativa e acabar com a estabilidade do servidor público. Esse é o sonho dos picaretas que estão lá, estão lá. E vai existir mobilização. Vamos ter que chegar na terra arrasada para isso? Não sei. Mas o nosso papel é explicar: olha, a situação é essa, ela não é muito favorável, todo mundo desconfia de todo mundo, mas aqui tem que ter claro que é possível mudar, temos que ter garantias para se expressar, temos que ter liberdade democrática. Né? Ser patriota não é que nem o bolsonarismo, né? Que acha que adorar a bandeira norte-americana ou Trump, isso vai resolver a nossa problema. Não, ao contrário, é dar o voto assinado para eles explorarem. É a consciência semicolonial, colonial, que infelizmente parte do alto comando das Forças Armadas, que é da faixa etária do Bolsonaro, do Braga Neto, são de baixa estatura ético-moral, baixa estatura intelectual e que aprenderam aquilo lá nos cursos que eles fizeram que o Pentágono deu para eles, no Panamá. Você vai dizer, mas todos o alto comando das Forças Armadas? Não. Mas tem uma parte que está lá viva. E a promoção das Forças Armadas é nepótica. Se é parente, filho, sobrinho, neto, tem grande possibilidade de subir nos escalões superiores das Forças Armadas. Até isso vai mudar. Porque o filho leva a ideologia do pai, do avô. Que acha que a ditadura é a melhor forma de governo, né? Que fez crítica, protestou, é comunista, todo mundo é comunista, etc, etc. Então, ao explicar isso pacientemente, a gente tem que ter consciência que para mudar isso vai demorar pelo menos de curto a médio prazo. Eu não acredito
uma mudança imediata, não. A não ser que alguma coisa exploda aí, né? E porque eu vivi a década de 90, a década de 80, você viveu também, a direita, a extrema-direita, ela ficou acantonada, no armário. Ela não expressava. A década de 90, o único a extrema-direita que se pronunciava era o Bolsonaro, era o capitão, né? Que desdenhava da democracia, que ele elogiava o torturador. Né? Ele ficou 30 anos no Congresso, o Bolsonaro. 30 anos. Foi eleito pelo voto eletrônico, só para ter noção. Né? Então, quando ele foi eleito presidente, não era uma figura que não tinha experiência partidária, não tinha experiência. Ao contrário, ao contrário. Né? Mas ele surgiu com uma coisa nova, porque utilizou as redes sociais como grande peça de propaganda política e eleitoral. Né? Então, nesse quadro, tem que ter consciência da realidade do momento e tem que ter paciência. Aqueles que estão predispostos a mudar o status quo, essa situação que está colocada para nós, professores, para todos os trabalhadores da educação e para toda a população em geral. Mas, em síntese, é isso. Temos que Uma lutar, tarefa, hein? a tarefa é para ter saúde É, para isso. Saúde sim. fica só na vontade. Sim. Edgar, acho que nós, acho não, nós chegamos aí nos finalmente dessa conversa de hoje, porque eu acredito que a gente vai com certeza convidá-lo para outras conversas, reflexões, contribuir aí com a nossa formação também, né? E antes de mais nada, agradecer essas duas entrevistas que você nos concedeu, ter reservado aí um tempo na sua agenda. E dizer que é com muita felicidade mesmo, porque eu acho que essas duas conversas que a gente teve, essas reflexões que você trouxe, os diálogos aqui, nos ajudando a compreender essa realidade, com certeza é para as novas gerações. É com essas pessoas que a gente também quer conversar, mas também reavivar na nossa memória o nosso legado, de quem também acumulou, né? Sem dúvida. Muitos de nós que também assistimos acumulamos. Então, eu queria agradecer imensamente pelo nosso programa do Conspira Analisa, que organizamos o programa. É, E nós não vamos desistir, Edgar, a gente vai resistir. A É gente isso. pensa realmente num mundo diferente, com pessoas diferentes, humanizado, onde a gente tem a voz, vez, as minorias, aquilo que a gente aprendeu com você. Então, estou muito feliz da gente ter feito ter tido a oportunidade de estar conversando contigo, tá bom? E se você quiser fazer aí as considerações finais, Eu fica à estou feliz, vontade e a gente vai para o finalmente do nosso programa. eu estou feliz, agradeço a você, agradeço ao Silvio pelo convite, vocês, o convite de vocês, e dizer que a nossa luta é permanente. Vão as velhas gerações, ficam as novas. E a luta continua, no sentido de sempre lutar por uma sociedade igualitária, socialista, onde não haja explorados e inexploradores, onde o ser humano seja tratado como ser humano, com acesso à saúde, à educação, ao trabalho, hum, onde não haja opressão, discriminação de gênero, de raça, mas é uma luta permanente. Isso existe há séculos e ela vai continuar. E também vai continuar a luta permanente contra tudo isso. Então agradeço a vocês, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Até a próxima. E a gente fecha aí o programa pedindo para quem chegou até o final do programa para comentar, para curtir, para compartilhar, para fazer uma saudação para o Edgar. E a gente finaliza aqui o nosso programa Conspira Analisa.